Olá, gente, muito bom dia. Nogueira, hoje são horário de meio-dia, feliz almoço para vocês, um maravilhoso almoço. E a gente hoje vai falar sobre o decreto 11.841, de 21 de dezembro de 2023. O decreto, especificamente, que foi editado em favor das guardas municipais do Brasil. Vou explicar a vocês porque eu demorei bastante para poder falar sobre o decreto. Vi muitas interpretações e interpretações esdrúxulas, coisas absurdas assim, mas fiquei calado porque eu precisava do posicionamento de pessoas, principalmente de pessoas que trabalham com a área legislativa. Então nós temos muita amizade. Eu guardei lá o nosso advogado, que estava em viagem agora no Natal, retornar e fazer a interpretação do decreto junto com um consultor legislativo de carreira do governo federal, tá? Do Congresso Nacional. Quem é o pessoal da Associação Nacional de Altos Estudos conhece esse consultor legislativo concursado de carreira. Inclusive ele é o autor da construção do SUSP, tá? Do SUSP. Então aguardei o posicionamento dele para que ele me dissesse algo no sentido de visualizar o que o governo colocou aqui, onde muitos colegas tiveram interpretações diversas, diversas do processo, e a gente vai colocar para vocês aqui agora, esperar o pessoal entrar, o que eu entendi da interpretação do diálogo que eu tive ontem com eles, tá? Eu não me posicionei exatamente por isso, porque eu estava aguardando o posicionamento dessas pessoas. São profissionais da área legislativa de construção de leis e demais ações do legislativo, tá? Portaria, leis, decretos, projeto de emenda constitucional. Esse nosso grande companheiro, ele é uma pessoa que sempre nos atende dentro das necessidades, e a gente faz essa solicitação para que ele realmente desse para a gente um fio de entendimento, tá? Fio de entendimento, e eu vou passar para vocês aqui. Estou com o decreto aberto aqui. Quero pedir desculpa a todos aí pelos 3 minutos de atraso, aguardando sempre a moçada. Eu entrei atrasado já porque o pessoal fica já na boca de espera, tá? Esse decreto ele regulamenta a Lei Federal 13022, é o decreto 11.841. Foi uma das promessas do governo para a Guarda Municipal, tá? E aguardava-se a resolução da ADPF 995. Para quem não sabe, a ADPF 995, ela foi construída pelo nosso grupo, pelo Grupo da Segurança Pública Básica, eu, Reinaldo Monteiro, inspetor Fernando Lourenço, Ramon Soares, o Flávio Cardoso, a Kênia, Charles Bernardino, o comandante Braga, e todos esses colegas junto com o nosso grupo de advogados, nós conseguimos construir a ADPF 995, tá? Para quem não sabe, ela é um fato inédito, porque nós conseguimos que fosse declarado violado o artigo 144, tá? Declarado reconhecendo a Guarda Municipal como órgão de segurança pública. Me perguntaram, atingiu os agentes de trânsito? Não. Você vai ver lá na lauda 16, na lauda 22, na página 16, o novo quadro jurisprudencial das guardas municipais. Ele deixa bem claro quem são os órgãos de segurança pública. Órgãos de segurança pública hoje que integram o sistema de segurança pública. Uma coisa que a gente tem que fazer é entender o que é o Sistema Único de Segurança Pública, que foi tratado no dispositivo lá no artigo 9º, de forma clara, tá? E o que é o Sistema de Segurança Pública do Brasil. O Sistema de Segurança Pública do Brasil, o capítulo 3º da Constituição, é o artigo 144, onde compõe os órgãos de segurança pública. É composto pelo inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o parágrafo 8º. Estes são os órgãos de segurança pública. Ah, Nogueira, mas a Guarda Municipal não é uma polícia. Ah, bombeiro é polícia? Não. Mas está lá no inciso 5 como órgão de segurança pública. Então, quebre as falácias. A gente tem que ter a massa cefálica para derrubar os argumentos da questão da nomenclatura.
tá? A guarda é sim um órgão policial. Tanto é um órgão policial que a Presidência da República, o Senado Federal, o Congresso Nacional, todos os tribunais inferiores ao Superior Tribunal de Justiça, Procuradoria-Geral da República, Advocacia-Geral da União, Corregedoria-Geral da União e os institutos de previdência privados no Brasil receberam a intimação do Supremo Tribunal Federal com a mudança da natureza jurídica das guardas municipais. A mudança da natureza jurídica das guardas municipais. No serviço público existem duas naturezas. O serviço de natureza administrativa, onde todos os servidores têm o poder de polícia administrativo, e tem a natureza policial, onde apenas aquele grupo possui o poder de polícia coercitivo, ou seja, aquele de conduzir e deter pessoas, tá? Primeiramente falando aos senhores, a Guarda Municipal faz parte, tá? A mudança da natureza jurídica, conduzir e deter pessoas, tanto que lá, no inciso 14 do artigo 5º, inclusive foi regulamentado, fala que apresentar quem se encontra flagrante delito ao delegado de polícia e fazer a preservação do local de crime. Inclusive, esse mesmo inciso das competências específicas, ele também foi regulamentado e nós vamos comentar, tá? Nós vamos comentar. Fazendo essa preleção para que o pessoal possa entrar, nós estamos com 27 colegas, não sei porque tanto desinteresse, apesar de eu ter feito a divulgação agora só pela manhã, mas depois vai ficar gravado para compartilhar. Eu não quero aqui atacar ninguém, eu não quero aqui vilipendiar ninguém. O objetivo nosso é esclarecer os pontos para que vocês tenham o conhecimento. Eu não sou professor de nada, tá, gente? Não sou professor de nada. Eu interpretei e pedi a informação e vou colocar para vocês os pontos interpretados em comum acordo com as pessoas que têm a competência de escrever legislações hoje, muitas que já foram aprovadas, inclusive a PEC 104 de 2019, que trouxe os agentes penitenciários para policiais penais no inciso 6º do artigo 144, tá bom? Então, vamos iniciar aqui lendo o que diz o decreto. Primeiramente, o decreto, ele regulamenta os incisos 4º, 13º e 14º do CAPT e o parágrafo único do artigo 5º da Lei Federal 13.022, de 8 de agosto de 2014, para dispor sobre a cooperação dos guardas municipais com os órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal. Primeiramente, os senhores têm que saber que todos os sistemas, eles trabalham cooperados. O Sistema Único de Saúde trabalha cooperado com o Estado e União, mas autônoma e independente. O Sistema de Educação trabalha de forma cooperada entre município, Estado, Distrito Federal e União. E não seria diferente a cooperação das guardas municipais com os órgãos do União, dos Estados e do Distrito Federal. Não tem como se trabalhar a que não seja por cooperação, tá, gente? E quem exige essa cooperação? A Lei 13.665, que criou o Sistema Único de Segurança Pública, tá bom? Cooperação, ela está exigida na criação da Lei 13.675, que criou o Sistema Único de Segurança Pública. Vamos lá? O Presidente da República, da atribuição do artigo 84, caput do inciso 4 da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 5º do caput de incisos 4, 13 e 14, parágrafo da Lei 13.022, de 8 de agosto, decreta. Então ele decreta, sob vontade própria do chefe do Executivo Federal, ele determinou que a partir de agora as guardas municipais atuem desta forma. Este decreto regulamenta os incisos 4, 13 e 14 do caput e o parágrafo único do artigo 5º da Lei Federal 13.022, para dispor sobre a cooperação dos guardas municipais com os órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal. Já expliquei sobre cooperação. SUS, o Sistema de Educação, tá? O Fundeb e o SUSP. E os SUAS também trabalham por cooperação, tá? Todos os órgãos trabalham por cooperação técnica, tá? Vamos lá para o que interessa. Artigo 2º. As guardas municipais, órgãos operacionais do Sistema Único de Segurança Pública, nos termos do inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 13.675, poderão realizar
patrulhamento preventivo, sem prejuízo das competências dos demais órgãos de segurança pública, federais, estaduais e distritais. O que é que o presidente da República afirma que você pode fazer? Poder, dever é autorização. Aqui, quando eu falo que eu posso fazer, se eu o fizer, eu estou autorizado, tá? Não tem essa, você não pode, não. Eu posso fazer, está autorizado, tá? Se ele colocasse deve fazer, a gente ia ficar só fazendo patrulhamento. Se colocasse aqui deve fazer, a gente só iria fazer patrulhamento. Mas o patrulhamento preventivo é uma das competências específicas, tá, dos guardas municipais. Inclusive, gente, o artigo 2º aqui, ele veio corroborar e confrontar as decisões do Superior Tribunal de Justiça, que disse que nós só podíamos fazer patrulhamento preventivo entre ponto A e B, mas nas competências específicas, cujo o artigo 2º também abarca, ele colocou para você, guarda municipal, a competência de patrulhamento, porque ele fala que no artigo 5º você tem a competência da proteção sistêmica da população em todo o território do município, tá? Proteção sistêmica da população em todo o território do município. E aqui te autoriza a fazer patrulhamento em todo o território do município, certo? Então, dentro dessa estrutura, ele já destruiu a decisão que falava que a Guarda Municipal só podia trabalhar sob execução de bens, serviços e instalações, tá? No artigo 3º, fala, as ações das Guardas Municipais a que se refere o artigo 2º serão realizadas de forma integrada com os órgãos de segurança pública da União, dos Estados, e terão como princípio de forma integrada, como prevê a Lei 13.675, e tem os princípios de atuação da Guarda Municipal, garantia do respeito aos direitos fundamentais previstos na Constituição, que todo órgão de poder coercitivo tem que respeitar, tá? Porque nós temos que garantir os direitos fundamentais, né? Quais são os direitos fundamentais? Principalmente a vida, tá? Nós temos que garantir a vida. Vocês não entenderam isso? Entendo agora, tá? Contribuir para a paz social, a prevenção e a pacificação de conflitos. Isso aqui colocou a gente dentro de toda a estrutura de atuação na segurança pública de fato e direito, tá? O que é paz social? Evitar qualquer tipo de violência, qualquer tipo de dano, roubo, preservação. O que é preservação é amplo demais. Desde preservação ambiental a preservação contra a violência, as demais violências. E o que é pacificação de conflito, gente? Você pode intervir em qualquer conflito a fim de pacificá-lo, tá? A fim de pacificá-lo, usando o artigo 3º da Lei Federal 3022, que são os princípios mínimos, né? Os princípios mínimos de atuação, que tem lá, inclusive, o uso progressivo da força, tá bom? Então, após o inciso 3º do parágrafo, do artigo 3º, o inciso 3º do artigo 3º, nós temos lá o parágrafo 1º, que para fins do disposto nesse decreto, considera-se ocorrência emergencial aquela cujas características exijam atuação célere e imediata dos órgãos de segurança pública e configure grave dano ou risco de vida à segurança das pessoas e do patrimônio. Aí eu pergunto a você, quando foi que nós tínhamos a competência de proteção de pessoas? Nós tínhamos uma PEC, a PEC 534, que durante 25 anos tramitou para incluir apenas a proteção das populações. O decreto fez isso aqui, ó. Para fins do disposto neste decreto, considera-se ocorrência emergencial aquela cujas características exigem a atuação célere e imediata dos órgãos de segurança pública e configure grave dano, tá? Ou risco de dano à vida, à segurança das pessoas e o patrimônio. Então, mais uma vez, as decisões que falavam que o guarda municipal não tinha a competência clara de atuação na fundada suspeita e na fundada razão, cai por terra qualquer tipo de decisão, porque ele vai ter que fundamentar aqui agora com base no parágrafo 1º do artigo 3º. Correto? Parágrafo 1º do artigo 3º. Nós nunca tivemos taxativamente em nenhuma norma que nós tínhamos a competência de proteção
a segurança das pessoas. Está aqui, ó. Primeiro, para fim do disposto nesse decreto, considera-se ocorrência emergencial aquela cujas características exigem a atuação célere e imediata dos órgãos de segurança pública. Pronto, já incluiu a gente como segurança pública, tá? Atuação célere e configurem grave dano ou risco de dano à vida, a segurança das pessoas e a segurança das pessoas e do patrimônio. Então, qualquer situação que você, como órgão de segurança, agente de segurança pública, venha a se deparar, que configure grave dano ou risco de dano à vida e à segurança das pessoas e do patrimônio, você tem o dever de agir como órgão de segurança pública, tá? Considera-se ocorrência bem recusa aquelas que exigem atuação célere e imediata dos órgãos de segurança pública. Ele não excluiu a Guarda Municipal, ele incluiu a Guarda Municipal como órgão de segurança pública, tá? Vou ser mais rápido que o pessoal deve estar enjoado já das minhas repetições. Parágrafo 2º. As guardas municipais, no atendimento das ocorrências emergenciais, vírgula, realizarão os procedimentos preliminares iniciais, vírgula, acionarão os órgãos de segurança pública cuja atuação seja necessária. Eu, aqui em Salvador, defino se é necessário ou não. Eu sou guarda, eu estou atuando no operacional. Se eu me deparar com um incêndio, eu tenho possibilidade de atuar como bombeiro? Não, eu vou ter que acionar. Se eu me deparar com um atropelo, eu tenho capacidade de resolver o atropelo? Não. Eu tenho condição de socorrer a vítima, eu tenho uma viatura adequada para... Não. Qual é o órgão que está composto no Sistema Único de Segurança Pública, inclusive a Senad e a Senasp, que não faz as ações preliminares? Todos, inclusive a Polícia Federal, porque não foi aprovado ainda o ciclo completo de polícia no Brasil. Então, todas as corporações, todas as forças de segurança pública que integram o Sistema Único de Segurança Pública fazem de forma preliminar os seus atendimentos. Nenhum órgão de segurança pública que está inserido na Lei 13.675 ou no Sistema de Segurança Pública, ele tem a capacidade e a capilaridade de atender integralmente uma ocorrência. Seja ela sequestro, seja ela incêndio, seja ela afogamento, seja ela perturbação do sossego, seja ela atendimento emergencial de ocorrência, seja ela atendimentos, partos e demais situações. A gente tem o conhecimento, mas a gente faz a preliminar e conduz para o hospital. A gente detém e conduz para a autoridade competente. Tá? A gente isola o local do crime. Isso são atividades preliminares. Tá bom, gente? Essa é uma realidade que a gente tem que enfrentar e entender. O pessoal colocou os pés entre as mãos e fez um escarcéu com o decreto. Talvez pelo viés político, pelo viés contrário. Estou explicando para vocês aqui o entendimento de pessoas, tá bom? Então vamos lá. Artigo 4º, vou subir aqui um pouquinho. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, mediante termo de cooperação técnica, as formas de colaboração e de atuação conjunta das guardas municipais com os demais órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal. Gente, termo de cooperação técnica conjunta, eu posso inclusive ser cedido ao governo federal, tá? Eu posso ser cedido inclusive ao governo estadual. Eu posso, como colaborador da atuação conjunta com os órgãos, ser cedido. Pela primeira vez na vida, a gente pode dar o troco aos projetos Segurança Presente, PROES, Segurança Institucional. A gente vai exigir também que sejamos fornecidos, cedidos à força estadual, federal ou distrital, sob remuneração. Sob remuneração. O termo de cooperação técnica é um contrato entre as duas partes. Não é só da parte dele para cá, não. Já que nós somos segurança pública. Correto? Os senhores têm que entender que um termo de cooperação técnica, ele é elaborado entre as partes. E já que eu vou ter profissionais de segurança pública cedidos e remunerados no meu município, eu também quero estar na esfera deles, cedido e remunerado. Tá bom? Essa é um grande avanço que nós éramos extremamente prejudicados com
a inserção de profissionais na nossa esfera. Basta você entender que uma celebração de um termo de cooperação, aqui ele deixa solto e livre, tá? Quem vai disciplinar? Quem vai disciplinar? A União, os Estados Federais e os municípios. Se fosse somente a União disciplinará, ela ia determinar como ia ser feito. Se fosse somente os Estados, ela ia determinar como ia ser feito. Mas incluiu os municípios. E nós agora determinamos como nós vamos atuar também. Correto? Isso é importante para a nossa caminhada, para o nosso sucesso, para a nossa ascensão. Tá? O artigo 5º e o mais badalado artigo, tá aqui, ó. Na hipótese de ocorrência se configure ilícito penal, vírgula, as guardas municipais poderão. Gente, nesse momento aqui, quando você se deparar com uma ocorrência que configure ilícito penal, você pode atuar conforme o inciso 1º. Como é que é o inciso 1º? Realizar a prisão em flagrante dos envolvidos, vírgula, na forma prevista do artigo 301. Aí vamos abrir o artigo 301. Na forma do artigo 301, quem diz o 301? Eu sou agente de segurança pública, tá? O artigo 301 fala que qualquer um do povo poderá e seus agentes deverão. Então você pode e deve, conforme o artigo 301, atuar conforme o artigo 301 e as formas de flagrante do artigo 302 do Código de Processo Penal. Aqui é o poder e o dever. Porque você tem que abrir o artigo 301. Ele não fala que você poderá. Você poderá atuar como o inciso 1º, realizar a prisão do flagrante dos envolvidos na forma prevista do artigo 301, 302 do Código de Processo Penal. Você pode também apresentar o preso e a correspondente notificação circunstanciada de ocorrência à polícia judiciária competente para apuração do delito. Você pode além de realizar a prisão em flagrante, também apresentar, tá? E você também pode, no caso de ter sido um homicídio, contribuir para a preservação do local do crime, quando possível, sempre que necessário. Aqui está afirmando, no artigo 5º, na hipótese que configure ilícito penal, você pode atuar no inciso 1, apenas realizando a prisão em flagrante dos envolvidos, na forma prevista do artigo 302. Você pode, o inciso 1 e o inciso 2, se não tiver tido vítima no local, também apresentar o preso e a correspondente notificação circunstanciada de ocorrência à polícia judiciária competente para a apuração do delito. E se tiver vítima ou algo que precise de coleta de provas no local, você também pode contribuir para a preservação do local do crime quando possível. Esse poderão aqui, do artigo 5º, é o poder-dever, porque você pode agir como o inciso 1º, que realiza a prisão em flagrante com base no artigo 301. E no artigo 301, que você tem que abrir aqui no inciso, você deve. Você tem o dever sob crime de omissão. Então eu espero que os senhores tenham entendido. O artigo 6º, esse decreto entra em vigor a partir da sua publicação. Essa foi a interpretação que eu recebi, colocando os pontos do governo de forma a confrontar toda a discussão que tinha sobre a competência da Guarda Municipal após advento do reconhecimento como órgão de segurança pública na DPF 995 de 2022, que incluiu no novo quadro constitucional as guardas municipais como órgãos de segurança pública. Vai ficar gravada essa live aqui. E quem quiser discutir comigo, marque agora um podcast, que eu só vou no ao vivo. Só vou no ao vivo. Eu sou Nogueira, presidente da Associação Nacional de Altos Estudos, uma nova forma de representatividade. Forte abraço.